Queridos, estou muito encorajado a falar sobre esse assunto nessa manhã. Já falei no primeiro culto. Eu tenho falado muito sobre a nossa necessidade de desacelerar, mas por incrível que pareça, parece que uma força tem puxado a gente para continuar acelerando, né? Então, eu, por exemplo, esses dias, ontem a gente recebeu uma amiga minha, a querida Rita, tá aqui com a gente, lá do Rio, nossa amiga muito querida. E aí eu falei: Rita, perdão, viu? Porque a nossa família é toda acelerada. Não estranha não, que a gente fica preocupado, né? E a gente realmente tem sido motivado, puxado a estar acelerado, né? Chega um momento que a gente precisa desacelerar, né? Desacelerar, inclusive no trabalho, né? Slow work, dar uma desacelerada, sair um pouco dessa coisa louca que a gente tem vivido, né, gente? E também quero fazer referência aqui, meu pastor, pastor Walker Carvalho, ele foi meu líder, meu supervisor durante uns bons anos, e foi quem me encorajou a prosseguir no projeto da Igreja Adã. Coisa boa, falar das coisas de Deus. Coisa boa é ter a certeza no nosso coração de que já deu tudo certo para a nossa princesinha Alice, né? Sorriso mais lindo que eu já conheci, sorriso da Alice, né? Ela, quando sorri, é uma coisa assim cativante e contagiante, né? Se todas as pessoas do mundo pudessem sorrir como ela, o mundo seria melhor. Então, eu fui muito mexido, encorajado a conversar um pouquinho com vocês nessa manhã sobre a comunicabilidade de Deus às nossas vidas. Deus, ao longo dos séculos, Ele tem se comunicado com as pessoas, com os seres humanos. Desde a criação, Deus vem falando com os seres humanos. E uma das coisas que na verdade atrapalham muito a que nós venhamos ouvir a voz de Deus, é exatamente essa nossa aceleração. A gente anda tão acelerado, que a gente tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para ouvir Deus. Por isso aqui na Igreja Adã a gente encoraja as pessoas a ter seu TQSD, tempo de qualidade a sós com Deus, né? Então o próprio Senhor Jesus, Ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te esclarecerá. É muito importante que a gente tenha esse TQSD, esse tempo de qualidade com Deus, que a gente ore a Deus. Uma das coisas que nós precisamos fazer nos dias de hoje é orar a Deus, gente. Nós devemos orar a Deus incessantemente, o tempo todo. Estamos na escola, estamos orando a Deus. Estamos na faculdade, estamos orando a Deus. Estamos no ônibus, oramos a Deus. Estamos dirigindo o carro, oramos a Deus. Estamos no clube, oramos a Deus. Estamos na praia, oramos a Deus. Seja onde for, nós devemos estar orando ao Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: orai sem cessar. Quando a gente ora a Deus, Ele nos ouve e no tempo certo Ele nos responde. Sabe, Deus, Ele permite que a gente tenha acesso a Ele através da oração. A oração move o coração de Deus, a oração toca o coração de Deus. E uma das coisas que Deus mais deseja nesses últimos dias é falar com a gente, é se comunicar com a gente. Para isso é necessário a gente estar atento, sensível, para ouvir a sua voz. E eu quero dizer que a voz de Deus, a gente distingue essa voz de todas as demais vozes. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse: há muitos tipos de vozes no mundo, porém nenhuma delas tem sentido. Ora, se todos os tipos de vozes do mundo têm um sentido, eu fico imaginando a voz de Deus. Quiçá a voz de Deus tem muito mais sentido para nós do que qualquer outro tipo de voz. Então Deus, quando Ele fala com a gente, Ele espera que a gente obedientemente atenda o teu chamado,
o seu chamado. E é interessante que quando a gente atende ao chamado de Deus, a voz de Deus, a fala de Deus, quando a gente ouve a Deus e a gente sabe, Deus está falando comigo, e aí a gente atende prontamente ao chamado de Deus, o que acontece? Ele nos conduz a lugares que a gente sequer imaginou de ir. A outra coisa, Ele nos dá conquistas que a gente sequer imaginou que um dia pudesse conquistar. Então, meu irmão, minha irmã, eu desejo de todo o meu coração que você abra sua mente, abra seu coração, os seus ouvidos, para ouvir Deus nessa hora, porque Deus quer falar com a gente nessa hora. Sim, Ele continua falando, Ele falou no passado, e Ele continua falando com a gente nos dias de hoje. E aí nessa manhã, eu quero falar sobre ouvindo Deus, ouvindo Jesus. A Bíblia fala que Deus, quando criou o homem, o colocou, Ele fez um jardim na parte oriental e colocou lá o homem para cuidar desse jardim, o jardim chamado Éden, jardim das delícias. E a Bíblia fala que na viração do dia Deus vinha e conversava com o homem. Eu fico imaginando como eram esses papos entre Deus e Adão, o primeiro homem. E é interessante a gente perceber que Deus depois vem falando com muitos homens e mulheres. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é exatamente um texto onde Deus fala com Abrão, que ainda não havia tido o seu nome mudado para Abraão, apenas Abrão, pai elevado. E a partir do momento em que Deus fala com ele, ele tem o seu nome radicalmente mudado para Abraão. Houve uma extensão do nome, e agora o seu nome já não é mais pai elevado, é pai de muitas nações. Eu quero compartilhar esse texto com vocês, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Queridos, deixa eu falar um pouquinho sobre a vida desse homem. Esse homem morava numa cidade chamada Ur, que ficava na região Caldeia. Lá eles tinham práticas comuns religiosas, porque eles eram pagãos, mas praticavam a religião pagã, onde até mesmo sacrifícios de crianças eram oferecidos. Pais matavam filhos, ainda na tenra idade, e sacrificavam a vários deuses. E Abrão vivia ali com a sua família. E interessante é que exatamente nesse lugar é que Deus o chama. E a Bíblia conta que Deus chama Abraão exatamente lhe fazendo essa promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero te dizer uma coisa: nós nos dias de hoje ainda colhemos o fruto da bênção de Deus que esteve sobre a vida e a família de Abraão. Hoje essa bênção vem transbordando ao longo dos séculos e tem atingido a nós. Eu e você temos sido presenteados por essa bênção que um dia Deus lançou quando falou com ele, quando falou com Abraão. E aí é interessante a gente perceber que imediatamente Abrão obedeceu a Deus. Sabe, há muitas formas de Deus falar com a gente. Naquela época, havia uma situação fenomenológica. Os estudiosos dizem que provavelmente um raio batia numa pedra
E aí então o eco, a reverberação do som fazia com que aquele indivíduo que Deus queria falar ouvisse que era de fato Deus que estava falando. Alguns falam também sobre os ventos que batiam de um lado para o outro e batiam nas rochas, e aí o eco, o som que vinha ao vento bater na rocha, ecoando, chegando até aquele indivíduo que Deus queria falar e se manifestar, ele entendia: Deus está falando comigo. E ao longo dos séculos Deus vem falando. Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com Moisés. Antes Deus falava com Adão, Deus falou com Noé. Depois de Adão, Deus falou com os profetas que foram levantados, principalmente os profetas do século 8 antes de Cristo. Deus falou com os reis, Deus falou com rainhas como Esther. Deus vem falando ao longo dos anos. E hoje nessa manhã Deus quer falar diretamente ao seu coração. Ouvindo Deus, ouvindo Jesus. E eu quero te dizer que é interessante isso, porque a palavra hebraica para designar que Deus está falando é batkol. Significa exatamente uma voz que vem do alto do firmamento, mas ninguém sabe de onde ela vem, ninguém sabe a direção que essa voz toma, mas ela consegue atingir não somente o indivíduo, mas agora ela também consegue atingir muitas pessoas. E aí é interessante que alguns dizem, comparam, fazem comparações como se fosse a voz dos anjos. Mas é interessante a gente perceber que esse Deus grande, glorioso, o eterno, Ele quer falar com a gente. E Ele fala de uma forma em que quando nós somos chamados por Ele e entramos numa aliança com Ele, inexoravelmente, nós nunca mais podemos sair desse status de ser filho de Deus em Cristo Jesus, chamado por Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Jesus. Sabe, a aliança de Deus conosco não pode ser quebrada, ela é uma aliança eterna. E aí eu quero te dizer que nessa manhã Deus quer falar com você. Você que saiu da sua casa dizendo, tudo bem Deus, eu vou ali na igreja, quem sabe o Senhor fala comigo. Talvez você tenha se questionado até mesmo quando você estava dirigindo o seu carro, dizendo, será que hoje Deus vai falar comigo? Eu quero te dizer, hoje Deus já começou a falar com você, e você vai encontrar aqui sim, todas as respostas que na hora em que você saiu e questionou, você então hoje vai encontrar todas as respostas que você pediu a Deus. E aí eu percebo que Deus ele falou a indivíduos também depois que Jesus se manifestou. A Bíblia fala que Paulo, Shaul, antes chamado Saulo, ele vinha numa montaria, e de repente uma luz intensa brilhou, e ele caiu da montaria, e aí então ele escutou a voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta, Senhor, quem és? E ele ouve, eu sou Jesus, a quem tu tens perseguido. Ninguém que estava à volta de Saulo ouviu essa voz, somente ele. Era um chamado específico. Eu quero te dizer hoje, a voz de Deus está ecoando no seu coração, reverberando no seu coração, te chamando, filho, filha, eu tenho algo para você. João, o evangelista, estava preso numa ilha chamada Patmos. A Bíblia diz que ele estava o quê? Orando, buscando a Deus no dia do Senhor, no domingo.
E aí o que aconteceu? Ele ouviu um som que reverberou, que ecoou, não se sabia de onde veio, mas chegou até ele. Eu quero te dizer que as coisas de Deus são assim, essa bate-call, essa voz de Deus, essa voz do Eterno, ela vai chegar ao seu coração e à sua mente. Por quê? Porque nessa manhã Deus deseja te revelar coisas que até então você ainda não tinha sido revelado. Sabe, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar planos, Deus vai te dar sentimentos, emoções, experiências que você nunca, jamais havia tido. Aleluia. João estava preso numa ilha, que era como que uma prisão de segurança máxima para os dias de hoje. Ele não tinha perspectiva nenhuma de sair dali, embora a história conta que ele saiu rápido, não ficou muito tempo. Mas olha que coisa interessante, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, a Bíblia fala, o próprio João falando: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz como que de grande trombeta. Quem era que estava falando com ele? Deus. Achei-me em espírito. Queridos, deixa eu te dar um ouro. Para ouvir a voz de Deus, tem que andar no espírito. Sabe, as coisas dessa vida, as coisas desse mundo têm sufocado muitas vezes a voz de Deus nos nossos ouvidos, no nosso coração e na nossa mente. A gente está tão preocupado e a gente está tão atarefado que a gente não tem tempo para parar e para ouvir Deus. E como que a gente para, pastor, e ouve Deus? No espírito. É quando você diz: Deus, vem, toma conta da minha vida, toma conta do meu coração. Eu não quero me pertencer mais a mim mesmo, eu quero pertencer somente a Ti. E quando a gente se desnuda desses nossos interesses, que na maioria das vezes são baseados no nosso próprio eu, nas nossas próprias vontades, a gente quebra todo o laço do diabo que um dia foi armado para nós. E sabe o que acontece? Uma nova aliança, uma aliança eterna é estabelecida na nossa vida através de Jesus. Então é muito importante que a gente permita que Deus venha se assenhorar de nós, tomar conta de nós. Sabe, às vezes a gente se prende a coisas tão pequenas e Deus tem algo tão grande para nós, mas a gente está ali, preso às coisas pequenas que não fazem sentido nenhum para uma vida que deve ser vivida no Espírito. Porque eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia fala que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. As coisas do Espírito são as coisas do alto, são aquelas coisas que permitem com que a gente ouça a voz de Deus, ouvindo Jesus. Mas as coisas da carne, elas nos inclinam para onde? Para o pecado. E eu quero te dizer duas coisas. Muitas vezes Deus está falando com a gente, e a gente está tão ocupado, está tão acelerado, está tão envolvido com tantas coisas, que a gente não consegue saber ou distinguir que Deus está falando. E outra vez, a gente também pode estar achando que Deus está falando quando Ele não está falando. E a gente às vezes sente aquela força no nosso coração: é Deus que está falando, eu vou para esse lado, eu vou para aquele outro lado. E Deus não falou coisa nenhuma, é o seu próprio coração, é o seu próprio eu, a sua própria vontade que está dominando a sua vida. Por isso o apóstolo falou: andai no Espírito e não satisfarei a concupiscência da carne. Andai no Espírito. O próprio apóstolo Paulo disse: não apagueis o Espírito, falando aos Tessalonicenses. E o apóstolo João disse, que a gente deve andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. Então há uma guerra, e é necessário estar livre para poder receber de Deus tudo aquilo que um dia Ele reservou para nós. Então eu quero compartilhar nessa hora 3 momentos dentro dos evangelhos em que Deus falou, e não somente a pessoa que Ele direcionou a voz ouviu, mas todas as pessoas que estavam à sua volta também ouviram. Porque nos dias de hoje, eu quero te dizer, Deus quer que toda a sua igreja ouça a sua voz.
Pastor, eu creio que isso é experiência só para o bispo. Eu creio que isso é experiência só para o pastor. Eu creio que isso é experiência só para o padre. Eu creio que isso é experiência só do arcebispo. Eu creio que isso é experiência só do apóstolo. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus olha para nós, Ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para nós e vê que nós somos alvos do seu grande e imensurável amor, e Ele deseja falar com cada um de nós, e o que Ele mais espera é que a gente venha ouvir a sua voz. Então, há um momento na vida do Senhor Jesus Cristo, que Deus fala, e que é algo maravilhoso. Jesus ali na idade adulta já se apresenta diante de João Batista, seu primo, e diz que deseja ser batizado. João Batista diz: mas eu é que deveria ser batizado por ti, e tu me pedes para te batizar? E aí Jesus diz: importa cumprir toda a lei. E aí a Bíblia fala que João Batista mergulhou Jesus nas águas do Rio Jordão, e quando ele emergiu, ouviu-se do firmamento uma voz, e aquela voz falou, e não somente o filho ouviu, mas todas as pessoas. João Batista ouviu aquela voz, os discípulos de João Batista ouviram aquela voz, todas as pessoas que seriam batizadas depois de Jesus ouviram aquela voz. Pode projetar, por favor? Mateus capítulo 3, verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. Então essa voz, ela é maravilhosa. Essa voz que reverberou naquele dia do batismo do Senhor, vem reverberando até hoje. Essa voz que ecoou no dia do batismo do Senhor Jesus, ela vem ecoando até hoje, ela tem chegado até nós. E assim como o pai deu testemunho do filho naquela época do batismo, ele continua dando testemunho do filho hoje. Por isso é necessário entender que o plano de Deus é muito maior do que os nossos próprios planos. A palavra de Deus, em 2 Crônicas capítulo 20, que fala lá da história do rei Josafá, quando ele estava numa grande dificuldade, quando ele estava diante dos inimigos, amonitas, moabitas e os filhos da montanha de Seir, que estavam lá querendo guerrear contra o seu reinado, contra Judá, a Bíblia fala que houve alguém que disse: crede no Senhor nosso Deus e prosperareis, crede nos seus profetas. Então é necessário ouvir a voz de Deus, até mesmo a partir dos profetas. E sabe ainda nesse texto o que se diz de Abraão? Que Abraão ouviu tanto a Deus, ouviu tanto a voz de Deus, obedeceu tanto a Deus, saiu para uma terra onde ele não conhecia, não sabia o que aconteceria, mas ele sabia: a mão de Deus está conduzindo a minha vida e da minha família. E aí, então o texto diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus para sempre. Senhor Jesus também, quando estava se despedindo dos seus amigos, sabendo que ia para a cruz, ele disse: eu já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe como agrada ao seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos. Deixa eu dizer uma coisa: quando eu olho para vocês, eu vejo aqui os amigos de Deus, ouvindo Deus, ouvindo Jesus. Vocês são amigos de Deus. A mente, o coração de vocês está dominado pelo Espírito Santo. Sabe, nada poderá separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vocês são amigos de Deus. Aleluia. Segunda coisa que eu vejo nos evangelhos que atestam que essa voz reverbera, ou ecoa, esse bate-eco, é exatamente quando Jesus estava entrando em Jerusalém para ser preso e ser crucificado. Ele não sabia, ele não podia se revelar, ele não podia dizer claramente o que aconteceria, porque senão os religiosos o matariam no caminho. Eu quero te dizer uma coisa: um filho, uma filha de Deus, um amigo, uma amiga de Deus, ele vai até o ponto final do
plano de Deus para a sua vida. Sabe, eu quero declarar que Deus não vai permitir que você morra antes da hora. Eu quero declarar que nada vai poder te derrubar quando você está caminhando. Eu quero declarar que você não vai cair, não vai ficar prostrado na beira do caminho. Eu quero declarar que toda palavra de Deus chegará à sua vida, ao seu coração, como um fruto, como uma semente que vai frutificar e vai dar muito fruto para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Aleluia, pega essa palavra, diga: eu pego esta palavra, me apropriando pela fé. Diga: eu chegarei até o fim, porque a palavra diz: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Diga: a palavra diz a respeito de mim, que o meu começo pode ter sido pequeno, mas o meu fim será extremamente grande. Será que você pode dar um aplauso a Ele, a Jesus? Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, quando ele estava entrando em Jerusalém, aconteceu algo tremendo. João capítulo 12, versículo 29. Vamos voltar 2 versículos. Vamos ler do 27 em diante. Olha o que acontece aqui. Jesus não havia revelado nada para ninguém, porque se ele revelasse, alguém podia matá-lo antes dele conseguir chegar àquilo que já estava predestinado, que era a cruz. Agora ele diz: a minha alma está perturbada, angustiada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. 29. Ora, a multidão que ali estava e a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Lembra que eu falei no início que as pessoas que Deus falava, era como se um raio batesse numa rocha, e aquele som reverberava e chegava até o indivíduo? Agora uma multidão toda escuta o barulho e pensa que poderia ter sido um trovão, porque a voz, o bate-col, vem do firmamento. E aquela voz, como eu disse, ela vem de um lugar onde ninguém sabe de onde ela vem, mas ela vem, porque ela vem da boca do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E agora outros diziam: um anjo lhe falou. Falou com quem? Com o Filho, com Jesus. Só que o que acontece? Acontece que aqui o Pai fala: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O Pai estava dizendo assim: assim como a minha glória manifestou-se na vida do Filho quando Ele encarnou, agora também, mesmo quando Ele estará na cruz, eu também o glorificarei. Porque quando Jesus se manifesta, quando Deus se faz homem e vem entre nós, Evangelho de João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, é interessante que a glória de Deus estava sobre Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O homem sempre teve a oportunidade de ter contato com a glória de Deus. Agora, quando o homem tem o contato com a glória de Deus, a coisa é tão tremenda, porque eu disse aqui agora há pouco, é como se essa glória, se essa presença de Deus, né, a Shekinah, a presença de Deus, quando se manifesta e ela alcança a vida humana, é como se ela estivesse querendo fazer uma sucção, puxar com força o homem de onde ele está, a mulher de onde ela está, e retornar com ele, redirecionar a sua vida, ressignificar a sua vida ao estado original. Então isso é tremendo. Isso é tremendo. A Bíblia fala que Moisés, quando desceu do monte, que teve o contato com a glória, o rosto dele fazia o que, gente? Resplandecia. Aleluia.
E aí uma das coisas mais tremendas que podem acontecer com a gente é exatamente essa situação. E eu quero te dizer que o encontro com a glória de Deus, nós cantamos aqui, o negócio é tão tremendo. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Aleluia. Sabe, quando você tem esse encontro com a glória, essa glória vai querendo tirar tudo que pertence a esse mundo da sua vida. Sabe? E é um negócio tão tremendo, porque quando Deus está manifestando a sua glória na nossa vida, a gente sente mesmo que a gente está sendo tirado daqui. É uma força poderosa nos puxando, tirando a gente daquele estado que a gente se encontra agora e querendo nos levar ao estado original. Há um equívoco bíblico, lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher pecam, que Deus vem ao jardim, todos os dias Deus se manifestava a Adão, todos os dias Deus vinha na viração do dia e conversava com Adão. Mas aí naquele momento da queda, nem homem nem mulher estavam mais assim abertamente acessíveis para Deus. E aí Deus vem, não que ele não soubesse, ele sabia muito bem o que estava acontecendo, mas ele vinha, e ele veio. E aí então, ele pergunta para Adão: onde estás? Adão havia caído da sua posição. Pergunta para a mulher: que fizeste? A Bíblia diz que quando eles foram criados, estavam nus, mas não se envergonhavam. Mas qual foi a desculpa de Adão? Senhor, nós estávamos nus e nos envergonhamos, tivemos vergonha de ti. E aí há um versículo lá no capítulo 3 que diz que coseram folhas para eles e vestiram eles porque eles estavam nus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quem fez essa roupa para o homem não foi o homem, não foi a mulher, foi o próprio Deus, na tentativa de mostrar que seria possível voltar para o estado original. Essa veste que a gente hoje recebe na tradução portuguesa não reflete o que está no Antigo Testamento, no hebraico. Ali está dizendo que Deus vestiu o homem, porque, queridos, eu quero te dizer algo, e você precisa entender isso. Deus não suporta olhar para um filho dele e vê-lo manchado pelo pecado. Deus não suporta olhar para um filho dele e perceber que o filho dele não é mais santo, não tem mais. Eu quero te dizer uma coisa: Adão vivia uma vida tremenda com Eva naquele jardim. O assunto era tremendo, era poderoso. Adão catalogava plantas, dava nomes a animais, vivia cultivando aquele jardim, era o melhor lugar do mundo para se viver. Sabe, Deus está falando com você: não troque a minha glória por nada. Sabe, os especialistas, principalmente judeus, eles dizem que quando Adão e Eva caíram, pecaram, porque Deus havia dito: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente os enganou e eles foram lá e comeram, né? E aí o que acontece? Os estudiosos dizem que ao olharem para os próprios membros, eles viam que não havia mais cobertura sobre aqueles membros, e aí era exatamente o reflexo e a exposição à vergonha. Por isso Deus teria que colocar o que? Uma nova pele. Por isso que se costurou roupa, que é a roupa de folha. Mas é interessante isso, porque Deus, Ele não suporta olhar para um filho dele e perceber que o filho dele está com a veste manchada pelo pecado, pela iniquidade, pela transgressão. Sabe, hoje quando você vive a vida cristã em santidade, Deus olha para você e vê em você exatamente um corpo glorificado, um corpo santo, um corpo que reflete a sua glória. Por isso que eu disse que muitas vezes o encontro com a glória de Deus é a tentativa, é uma sucção de fazer você ser puxado de volta ao estado original. Eu não sei quantos aqui já tiveram experiências de ouvir Deus. Eu já ouvi Deus algumas vezes. Sabe, a voz de Deus é uma só, e a gente sabe, Deus está falando.
Sabe, isso é tremendo. Quando Deus fala com a gente sabe, Ele nos orienta, Ele nos aponta um caminho, Ele diz como é que tudo vai acontecer, e a gente não precisa ter medo. E aí eu quero te perguntar, por que você tem resistido tanto a esse encontro com Deus? Por que você tem resistido tanto ceder à presença da glória de Deus na sua vida? Sabe, as pessoas vão olhar para você e vão falar, aquele cara ali é diferente, aquela ali é diferente, porque a glória de Deus vai dominar a sua vida, e as pessoas perceberão que há algo diferente em você. E eu quero te dizer que esse algo diferente em você não tem nenhum pertencimento com a sua própria existência, é coisa do céu. Quando a gente permite que a glória de Deus domine a nossa vida, a gente atrai toda a existência do céu, toda a glória celeste para nós mesmos. Terceiro, essa voz foi ouvida na transfiguração, quando Jesus, depois de ter ensinado algumas coisas, não somente aos discípulos, mas a uma multidão que estava ali perto, e aí então ele, depois de passado alguns dias, ele chama os seus amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Exatamente 8 dias depois, ele chama Pedro, Tiago e João e diz: vamos subir ao monte. E lá no monte acontece um fenômeno extraordinário, e tudo fica diferente. Eu quero te dizer que Deus se manifesta a nós, aqueles que cremos, no monte, no vale, no deserto, em casa, na bicicleta, na prancha de surf, na moto, no carro, no lago, no mar. Deus se manifesta, Ele fala com a gente, ouvindo Deus e ouvindo Jesus. Alguns estudiosos dizem que esse local dessa transfiguração foi o Monte Tabor. Eu creio que não, eu creio que foi o Monte Hermon, porque Jesus estava muito longe do Monte Tabor. Mas olha só, eu tive o privilégio de ganhar de presente uma viagem a Israel, setembro do ano passado. E aí estivemos lá em Israel, eu, o Beto Pinheiro, o Leandro Vaz e a Pati Vaz, que está aqui. E aí lá a gente encontrou com a Zel da Thaís, que está morando lá em Jerusalém. E a gente teve uma experiência tremenda. A gente subiu um monte, esse monte chama Arbor. E a gente subiu esse monte, é um monte muito alto, mas ainda não era alto como o Monte Hermon. O Monte Hermon tem cerca de 3.000 metros de altitude. E outra coisa, você não sobe nele de carro, você sobe até um ponto, depois você tem que fazer isso a pé. É tremendo o negócio. Você escuta vento, você sente que o lugar é diferente. E a gente nesse Monte Arbor também sentiu alguma coisa diferente. A gente orou, a gente declarou a palavra, a gente teve uma visão, a gente olha assim e você vê aquele deserto calcário, e você percebe algo diferente nessa terra. E o vento batia, e era um lugar alto, e a gente sentia a força do vento. Eu dei uma olhadela à direita e aí perguntei para o Azel: o que é aquilo ali? Havia uma construção gigantesca, um tanque enorme, circular. E aí o Azel me explicou, aquilo lá é o orvalho de Deus que eles chamam. Eles constroem tanques gigantescos no alto das montanhas, para que receba chuva. E aí aquela chuva é tratada e transformada em água potável, em água utilizável. Além disso, eles também dessalinizam a água do mar e também a transformam em potáveis. Mas é interessante aquela experiência do alto do monte, porque de fato o lugar ali é algo tremendo. Você sente algo diferente, você percebe que aqueles ventos, ali Deus falou comigo de forma poderosíssima. E assim Jesus fez com os seus amigos Pedro, Tiago e João. Jesus chamou eles para subirem o monte, porque Jesus queria revelar algo a eles. E eu quero te convidar a vir comigo, Lucas capítulo 9, verso 35. Esse foi o momento em que Deus falou, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe, hoje Deus está chamando a mim e a você, para que a gente esteja sensível para ouvir o Filho falar.
a Ele ouvir. Ele deseja falar com a gente, Ele está falando. O tempo todo Ele quer se comunicar com a gente. Por que será? Por que será que muitas vezes a gente não ouve a sua voz? Eu quero te dizer que a presença da glória de Deus é tremenda. A presença da glória de Deus nos desnuda. A presença da glória de Deus revela onde estão os nossos joanetes, os nossos calos, as nossas verrugas, as nossas estrias, as nossas celulites, os nossos pés de galinha, são todos revelados com a presença da glória de Deus. Nada pode ficar oculto, nada fica obscuro. A presença de Deus, a glória de Deus, ela bane, ela expurga, ela expulsa todo o mal da nossa vida. Pode voltar um pouquinho, a partir do verso 25. Olha só, Jesus estava ensinando, e havia um grupo de pessoas grande, e ele dizia assim: por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Essa pergunta tem a ver com o que a gente está falando, ouvindo Deus e ouvindo Jesus. Porque às vezes a gente está tão acelerado querendo enriquecer, a gente está tão acelerado querendo comprar uma casa própria, a gente está tão acelerado querendo ter dinheiro na conta bancária, a gente está tão acelerado com tantas coisas, e aí Jesus diz assim, ó, para mim e para você, você precisa deixar tudo isso de lado e ouvir mais a mim. Ouvir o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer ou alegria. A Ele ouvir, a Ele ouvir. Mas a gente está tão assoberbado, né? Tem gente aqui que eu não vou nem perguntar quantas horas por dia trabalham, porque tem gente trabalhando demais, mas está descoberto da presença de Deus. Então, ele estava ensinando aqui, dizendo: por que aproveita o homem granjear o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro, obter o mundo inteiro, e perder ou se prejudicar a si mesmo? Quer dizer, Deus está falando aqui: por que você não para um pouco? Por que você não desacelera? Por que você não empresta os seus ouvidos para ouvir a minha voz? Está tão ocupado com tantas coisas que eu estou falando contigo faz tempo e você não me ouve. Vamos seguindo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, na glória do Pai, e também dos santos anjos. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, as coisas desse mundo, quando nos aprisionam, fazem com que a gente tenha vergonha do Filho. E se a gente tem vergonha do Filho, a gente tem vergonha do Pai, vergonha dos anjos. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo, porque ele diz assim, ó: também dele se envergonhará o Filho do Homem. Vamos lá. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado quando Jesus se ofereceu a si mesmo na cruz do Calvário. Ele depois disse: o reino de Deus então está dentro de vocês, entre vocês. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, que ele ensinava uma grande plateia, ele vai e toma consigo Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. O que eu disse aqui no início? Que quando a gente ora, Deus nos escuta, nos ouve, e aí o que? Ele nos responde, ouvindo Deus e ouvindo Jesus. Então a forma certa da gente ouvir a voz de Deus é através da oração, ok? Ninguém consegue ouvir a voz de Deus se não tiver o espírito da oração. Vamos lá. E estando ele orando, quando você ora, você move o coração de Deus. Quando você ora, você atrai o céu para a terra. Quando você ora, você atrai milagre. Milagre. Transfigurou-se a sua aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente, reluzente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias,
os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Vamos parar por aqui, volta no 30, por favor. Moisés aparece representando a lei, Elias representando os profetas. São duas coisas que precisam andar juntas, que devem gerar no coração do crente o quê? Obediência. Toda rebeldia nos afasta da presença de Deus. Toda rebeldia tapa os nossos ouvidos para que a gente não venha ouvir a voz do Eterno. A pastora Kelly, num dia que pregou aqui na igreja, disse: a desobediência é fruto de uma identidade duvidosa. A desobediência é algo terrível, porque não permite que a gente encontre a gente mesmo, não permite que a gente perceba a nossa própria personalidade, a nossa própria identidade. E aí então, Moisés representa a lei, Elias os profetas. Vamos lá. Os quais apareceram com glória. Olha que coisa interessante. Moisés morreu no cume do Monte Pisga, ninguém encontrou o corpo de Moisés, mas aqui a Bíblia diz que ele aparece com um corpo de glória, ok? E Elias não morreu. Elias foi elevado ao céu por um redemoinho. Redemoinho são forças, contrárias de vento que se chocam, gerando o quê? Uma pressão que a gente pode chamar de sucção, tá? Pegando de baixo e levando para cima. A Bíblia fala lá, segundo Reis capítulo 2, que Elias e Eliseu chegam ao Jordão, atravessam o Jordão, do outro lado veio o quê? Um carro de fogo e separa Elias de Eliseu. Redemoinho toma Elias e leva Elias para o céu por sobre a cabeça de Eliseu. Quero te dizer, essa glória quer tomar a sua vida. Essa glória quer dominar a sua vida, quer se assenhorar de você. Eles apareceram com glória e falavam da sua morte, da morte de Jesus na cruz, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém, o local onde Jesus seria crucificado. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, porque aquele período de oração, Jesus era assim. Ele orava intensamente, durante muito tempo, e quem andava com ele às vezes ficava batidão, ficava cansado, e foi isso que aconteceu. Pedro, os que estavam com ele, quem? Tiago e João, estavam carregados de sono, e quando despertaram por conta da glória, viram a sua glória, e também aqueles dois homens que estavam com ele. Que coisa tremenda! E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, 3 cabanas, Sucote, 3 cabaninhas. A gente estava lá em Jerusalém, Patrícia? A gente viu lá, a gente estava no Sucote. Então o que acontece? No Pentecoste, aí eles armam nas varandas das casas, nas varandas do apartamento, as cabaninhas, e ali eles fazem todas as refeições durante aqueles dias da festa do Sucote. Para quê? Para lembrar que Deus os tirou da escravidão do Egito, e eles estiveram no deserto por 40 anos, armando tenda e se alimentando de grãos, de ervas. Era desse jeito. E aí então Pedro diz assim, é melhor a gente armar o Sucote aqui e ficar por aqui. Pedro queria eternizar aquele momento da presença da glória. Mas eu quero te dizer uma coisa: a glória de Deus, ela não é restrita a 2, 3, 4, 5 pessoas. A glória de Deus é acessível a todas as pessoas. João capítulo 1, verso 12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Oh, aleluia! Sabe, quando a gente crê no Filho de Deus, a gente recebe dessa glória, para a gente andar a vida inteira com ela. Que coisa boa! E aí então, Pedro diz: mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, não sabendo ele o que dizia. E dizendo ele isto, uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Essa nuvem é a nuvem da glória, é a Shekinah, é a presença de Deus, que envolve a vida de todo aquele que crê.
E Deus, quando nos envolve com a manto, com a nuvem, com o manto, com a sua presença, com a sua Shekinah, Ele quer nos revelar coisas poderosas. Vamos lá. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Contei de manhã aqui, mais cedo. A gente veio parar aqui por uma situação de Deus, né? Deus havia falado comigo: vou te levar para Brasília, lá tu conhecerás um homem que investirá na sua vida, no seu ministério e tal. E eu vim parar aqui. E aí, numa determinada situação, num dia à noite, eu ligava para Kelly e conversávamos. E naquele dia eu liguei para a pastora Kelly. E aí eu comecei a conversar com ela. Eu disse: eu tenho uma novidade. Ela: eu também tenho. E aí ficamos naquela: fala você primeiro. Não, fala você e tal. E aí ela então falou. Ela disse: olha, eu consegui um emprego melhor do que eu tenho. Eu vou ganhar 8 vezes mais do que eu ganho lá no escritório de arquitetura que eu trabalho. Ela é arquiteta de formação. E aí, o que acontece? Ela disse: olha, além de 8 vezes mais de salário, ainda vão me dar um carro 0 quilômetro. Aí eu viro para ela o telefone e digo assim: deixa eu só voltar aqui a história. Ela, quando foi fazer a entrevista, ela passou bem sucedida na entrevista. O pessoal ligou e falou: a vaga é tua. Quando o pessoal falou isso, ela escutava uma voz no ouvido dela que dizia assim: você não vai nem pisar lá. E quando essa voz dizia: você não vai pisar lá, ela dizia: sai daqui, diabo. Essa voz não é de Deus não, sai daqui, sai, Satanás. E ela escutava: você não vai nem pisar lá. Mas de repente, quando a gente se fala ao telefone à noite, que ela me conta essa novidade: 8 vezes o salário, uau, um carro 0 quilômetro, uau. E eu viro para ela o telefone e digo: você não vai nem pisar lá. Você pode aplaudir a Jesus? Essa voz de Deus, essa voz de Deus. Aí ela entendeu: é Deus que está falando, eu não posso aceitar isso, eu tenho que acompanhar o meu esposo. E hoje, pela graça de Deus, a gente está aqui, cuidando dessa igreja linda, chamada Igreja Adã. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé? Aleluia. Sabe, você veio aqui e você disse no teu coração: será que Deus pode falar comigo nessa manhã? Eu quero te dizer que a voz de Deus, que ecoou lá no Monte da Transfiguração, dizendo: este é meu filho amado, a Ele ouvi, é a mesma voz que está hoje te dizendo: ouça o meu filho, ouça a minha voz, ouvindo Deus, ouvindo o Filho. Sabe, Deus tem planos maravilhosos para nós, Deus tem lugares altos, Deus tem fontes superiores para a gente beber das águas cristalinas. Sabe, Deus tem algo para ser inaugurado na nossa vida, para nos fazer muito melhores amanhã do que estamos sendo hoje. Mas para isso, é necessário reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há outro meio. Pastor, um dia eu fiz isso. Um dia eu entreguei minha vida a Jesus, mas o tempo foi passando e eu acabei me afastando cada vez mais dele. Hoje cedo, no primeiro culto, nós tivemos aqui o William com um grupo de irmãos aqui, surdos, né? Com dificuldades auditivas. E nós tivemos aqui o culto em Libras. E aí eu fui apresentado a um irmãozinho. E aí ele contou rapidamente a história dele, dizendo: eu aceitei Jesus pequeno ainda. Eu fui batizado, mas eu acabei me desviando. E aí ele disse: eu estou voltando agora. Aleluia. Sabe, você está aqui, talvez você nunca tenha aceitado Jesus, mas eu quero te encorajar nessa hora: se desprenda de toda amarração, se desprenda de toda corrente, de toda corda, de todo laço, e venha e receba Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Aleluia. Talvez você seja alguém que viveu na igreja durante muito tempo, mas anda longe, e você quer fazer o caminho de volta, você quer encontrar com essa glória, você quer ouvir Deus, ouvir o Filho, ouvir Jesus.
Puxa, pastor, será que a glória de Deus pode arrancar de mim toda a mancha, toda a sujeira que o pecado colocou? Pode. A glória de Deus, ela tem o poder de nos santificar, de fazer com que a gente volte para o estado original. E o estado original é aquele que atesta que nós somos iguais a Ele. Aleluia. Por isso, quando Ele fez o homem, disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quantos querem receber Jesus hoje aqui? Quantos querem? Como Senhor, como Salvador? Aleluia. Que coisa boa. Graças a Deus, graças a Deus. Você que levantou a sua mão, você pode vir aqui à frente. Você que levantou a sua mão, você pode sair do seu lugar, e a gente quer orar junto com você. Este é o meu filho amado, a Ele ouvir. Oh, querido, eu quero te dizer, a voz do Filho é tremenda. A voz do Filho salva, a voz do Filho arrebata, a voz do Filho é avassaladora. Nunca mais, quando a gente ouve a voz do Filho, a gente volta a ser o mesmo. Então você pode sair do seu lugar. Aleluia, eu quero orar com vocês. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe vocês. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar. Há mais alguém? Há mais alguém que diz: puxa, Deus falou comigo nessa hora. Sabe, eu quero Jesus mais do que tudo. Eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Jesus, eu quero ver essa glória, eu quero ter essa glória na minha vida. Há mais alguém? Se você está aqui, em nome de Jesus, se você desejar, você pode ainda sair do seu lugar. Venha e receba Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Aleluia. Então vamos orar nessa hora. Sabe, vocês são alvo. Vocês que saíram dos seus lugares e vieram aqui à frente, essas famílias lindas, vocês são alvos do grande e imensurável amor de Deus. Vocês são alvos da glória de Deus. Eu quero declarar profeticamente que a glória de Deus vai repousar sobre a vida de vocês, assim como foi na nuvem que envolveu Pedro, Tiago, João e Jesus, e aqueles que estavam com ele foram envolvidos também. Eu quero declarar que essa nuvem de glória estará sobre a vida de vocês, para revelar a vocês a vontade soberana de Deus. Nunca mais vocês serão os mesmos. Nunca mais vocês cairão, ficarão prostrados à beira do caminho, porque a mão potente e poderosa de Deus os sustentará para a glória do nome do Salvador Jesus. Então nós vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, eu sinto a presença da tua glória aqui. Eu sinto o peso da tua glória. Eu sei, Senhor amado, o Senhor, o seu nome já tem sido glorificado aqui. Agora, Pai, eu te peço, na bênção, na força, na unção do poder do Senhor, que cada uma dessas pessoas que veio aqui à frente sejam agora cobertas pela tua glória. A nuvem da tua glória será companheira dessas pessoas para o resto da vida deles. Pai, em nome de Jesus eu declaro que a partir de hoje eles têm as suas vidas radicalmente mudadas. A tua graça, o teu amor e as tuas misericórdias que nunca acabam estão sobre a vida de cada um deles, para fazê-los prosperar. Pois assim eu te agradeço, orando sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.